Oi gente, bem-vindos novamente ao nosso canal, dando continuidade à linguagem do vinho, as pílulas. Hoje a gente vai falar da letra B do nosso vocabulário. Se você não assistiu ainda o vocabulário da letra A, procura aí no card e comenta se faltou algum termo que você gostaria de ver comentado aqui. Vamos lá então começar. Letra B, bago ou baga. Cada grão que compõe o cacho da uva, consequentemente, película ou casca, polpa e semente. Barrica, recipiente de madeira geralmente feito de carvalho francês ou americano, com o objetivo de amadurecer ou fermentar o vinho para trazer complexidade de aromas e sabores para a bebida. A capacidade da barrica geralmente é de 225 litros. Biodinâmicos. Biodinâmicos são os vinhos produzidos sem utilização de tecnologias modernas, baseado em tradicionalismos que levam em conta as fases da lua, o ritmo da natureza, as estações do ano, muitas vezes colocando animais dentro do vinhedo para adubar a terra de maneira natural, utilizando sons e diversos recursos da natureza. São os vinhos cujas uvas são produzidas desta maneira. Bodega. Bodega é um termo espanhol que se refere à vinícola em si. Bolchonê. Bolchonê é o nome dado a um defeito do vinho pela contaminação de um fungo na rolha que causa um aroma desagradável de mofo ou de pano molhado. Ele é produzido pela contaminação com tricloroanisol, TCA. Quando você se depara com um vinho que tem bolchonê, que tem esse cheiro de mofo, de rolha, de pano molhado, você pode devolver esse vinho para a importadora. E se for num restaurante, você pode chamar o sommelier e pedir para que esse vinho seja trocado, porque é um defeito do vinho. Brut. Brut é um termo que significa bruto, grosseiro, não refinado. Brut é um tipo de espumante que o nível de açúcar não pode ultrapassar 12 gramas por litro, segundo a legislação francesa. Brut Nature é aquele espumante mais seco ainda, cujo açúcar residual vai de 0 a 3 gramas por litro. A gente já falou o que significa açúcar residual no vinho. Tá lá no glossário, no outro vídeo, com a letra A. Consulta lá. De acordo com o açúcar residual presente no espumante que você está tomando, de acordo com a lei, que pode variar de país para país, na França, na Itália, na Espanha, no Brasil, os espumantes, de acordo com o açúcar residual que eles possuem, podem ser classificados como doce, meio doce, brut, extra brut ou brut nature. E esse é um assunto para um outro vídeo. Balsâmico. Balsâmico diz-se do aroma que um vinho pode apresentar, lembrando algo resinoso, resina, verniz, cedro ou ainda aromas farmacêuticos de esparadrapo, de química, de remédio e afins. Botrytis cinerea. Botrytis cinerea é um tipo de fungo que pode atacar as uvas, a vinícola, proporcionando uma situação favorável ou desfavorável, dependendo das condições climáticas. Ela pode dar origem à podridão cinzenta, que as uvas mofam e estragam, perdendo-se toda a colheita. Mas em determinadas condições climáticas, 36 horas de umidade 100%, seguidas de 11 a 14 dias de pouca umidade e temperaturas amenas, a Botrytis cinerea atacando o vinhedo pode dar origem àquilo que a gente conhece como podridão nobre. Ou seja, a podridão nobre promove a desidratação dos cachos, promovendo um aumento de concentração de açúcar nos bagos, que são colhidos individualmente
e dão origem aos vinhos chamados botitrizados, vinhos doces de qualidade excepcional e preço também caríssimo de acordo com o rendimento da produção desse vinho. É uma experiência à parte. Os mais conhecidos estão lá em Sauternes, na França, produzidos no Château de Quem, na Hungria, os famosos Tokaj, na Alsácia, na Alemanha, na Austrália e em outras regiões ainda específicas. Vale lembrar que não são todas as uvas que se beneficiam com a podridão nobre. As principais são Semillon, Gewürztraminer, Chenin Blanc, Furmint e, evidentemente, a Riesling. Bitartarato de potássio. Bitartarato de potássio é um sal que é produzido durante a fermentação e precipita-se na parede das barricas durante a fermentação das uvas. Nos vinhos engarrafados, antes de estarem completamente prontos, maduros, o bitartarato de potássio pode se precipitar nas paredes das garrafas, gerando aquilo que nós conhecemos como borras. Para evitar essa precipitação, submete-se o vinho a uma brusca queda de temperatura quase próxima ao congelamento, em torno de menos 3 graus Celsius. E essa baixa abrupta de temperatura impede a precipitação do bitartarato de potássio e ainda traz uma limpidez para o vinho. Por isso, o nome estabilização tartárica. Blanc de Blanc é o vinho branco produzido unicamente com uvas brancas. Por exemplo, um vinho espumante ou efervescente, ele pode ser produzido com uvas brancas ou não. Os vinhos mais famosos, espumantes, são produzidos com 2 tipos de uva. É um blend de Chardonnay, que é uma uva branca, e Pinot Noir, que é uma uva tinta. No entanto, a cor desses espumantes normalmente é branca. Mas eles não são Blanc de Blancs, porque são produzidos também com a Pinot Noir, que é uma uva tinta. E aí a gente já vai para a nossa segunda palavra do vocabulário, que é o Blanc de Noir. O Blanc de Noir já é um vinho branco produzido com uvas tintas. Por exemplo, um espumante de Pinot Noir, que pode ser branco, produzido exclusivamente com Pinot Noir. Baumé. Baumé é uma escala de densidade usada para medir o grau de doçura dos vinhos doces e dos mostos. Beerenauslese. Trata-se de um vinho alemão de grande qualidade e riqueza de açúcares. Seu nome faz referência à colheita manual, bago a bago, de uvas que foram atacadas por Botrytis cinerea, a podridão nobre. Vale muito a pena um dia provar um desses. Brix. Brix é medida de concentração de açúcares que pode ser transformados em graus Baumé. 1,8 graus Brix corresponde a 1 grau Baumé. Bouquet. Bouquet é o conjunto de aromas que um vinho desenvolve no decorrer da sua vida. Ele pode ser primário, que é característico da própria casta, secundário, que é adquirido no momento da fermentação, e terciário, adquirido com o amadurecimento, com o envelhecimento, que pode também se modificar ao longo da vida pelo estágio em barricas, que podem ser de carvalho americano ou francês, trazendo aí características diferentes, um mais coco, o outro mais empireumáticos e assim por diante. E a gente poderia falar de uma maneira geral a característica do buquê de um vinho, por extensão, a perspectiva aromática total de todas essas características do aroma primário, secundário e terciário. Nós vamos ficando por aqui, posteriormente teremos mais. A gente está trazendo aqui algumas palavrinhas apenas e alguns sinônimos de uma maneira bastante resumida. Dê sugestões de pautas, de entrevistas, coisas que vocês gostariam de ver no canal, que na medida do possível a gente vai introduzindo.
Um abraço, não se esqueçam de inscrever-se no canal e sejam sempre bem-vindos ao nosso canal, porque todo dia é dia de vida.